Olá a todos, isso que eu acabei de fazer chama-se split. O que eu fiz aqui? Eu separei a madeira em dois pedaços utilizando a própria fragilidade dos anéis de crescimento. Quando nós fazemos isso utilizando, no caso eu usei um formão, mas poderia ser uma cunha qualquer, com uma lâmina, dividindo a madeira em pedaços a partir das linhas de fragilidade dos próprios anéis de crescimento, eu promovi uma divisão da madeira por meio de um split. O fato é que o split é um modo muito comum de se separar madeiras para lenha. As pessoas que produzem lenha ganham muito tempo quando elas cortam as madeiras que vão ser queimadas nas lareiras por meio de cunhas, machados e valendo-se das próprias fragilidades dos anéis de crescimento, normalmente dos abetos e pinhos, porque exatamente eles têm veios muito regulares, muito longos e uma separação muito grande nos anéis de crescimento entre aqueles anéis de inverno e verão e que têm resistências diferentes, por isso que é possível promover essa quebra tão regular e tão linear. Enfim, o split é uma maneira muito interessante de se porcionar madeiras. A verdade é que quando nós utilizamos o split, na verdade eu não utilizo isso, mas quem utiliza isso é a própria madeireira que corta as madeiras apropriadas para a luteria e outras coisas. Mas quando elas são destinadas à luteria, o corte em split nos traz algumas vantagens muito óbvias. Eu consigo pegar blocos que são separados aproveitando o máximo possível a linearidade dos veios, dos anéis de crescimento, etc. E com isso eu consigo uma madeira bastante regular, uma madeira que aproveita bastante a resistência dos anéis de crescimento ao longo da madeira, ou seja, eu consigo ter um tampo, normalmente tratando-se de abeto, que tenha a maior resistência possível com o mesmo peso de uma madeira que não foi cortada com split e que não tem os veios tão regulares, mas antes os veios são interrompidos pela serra ou pela plaina, enfim, o que importa é que quando nós utilizamos uma madeira cortada com split, nós estamos aproveitando o máximo possível da resistência daquele pedaço de madeira. E isso é muito conveniente para a luteria, exatamente porque nós queremos tampos leves, extremamente sonoros e com a máxima resistência possível para aquele peso, para aquela espessura. Por outro lado, podemos pensar, por que nem todos os tampos então são cortados de maneira a serem separados pelo método de split, ou seja, por esse tipo de corte que a gente aproveita as fraquezas do anéis de crescimento? O fato é que o aproveitamento do tronco, quando ele é cortado dessa maneira, é muito mais baixo. Eu tenho aqui um pedacinho de madeira que foi cortado utilizando o método do split. E vocês podem ver que, apesar de ser um pedacinho de madeira que serve apenas para exemplo, esse pedaço aqui que sobrou, ele não serve mais para nada. É uma sobra, é um descarte. É uma coisa que não tem mais valor comercial. Embora esse aqui eu ainda consiga tirar daqui uma alma, eu perdi um pedaço muito grande. Se eu tivesse o pedaço inteiro, como era anteriormente, muito provavelmente eu conseguisse tirar 2 almas de violino, considerando-se apenas o volume de uma alma. Mas quando a gente corta com o split, a perda é muito grande. E se vocês considerarem que são muitos troncos sendo cortados o tempo todo numa madeireira, a perda por madeiras cortadas com split é muito grande. É claro que o custo de uma madeira cortada assim é muito maior, que do ponto de vista financeiro acaba compensando para o madeireiro, porque senão ele cortaria somente madeiras com a serra. Mas o fato é que nem todas as madeiras podem ser cortadas por split. Por exemplo, eu tenho esse pedaço de madeira aqui que tem um nó enorme. O nó dessa madeira me impede de cortar por split, porque se eu for cortar a partir daqui com uma cunha, não só a madeira vai fazer uma curva no final, como eu acabo perdendo todo esse pedaço aqui. E no entanto, se eu passar essa madeira da serra, eu consigo de alguma maneira aproveitar, que foi exatamente o que aconteceu com essa tábua aqui. Então a perda nesse caso aqui foi muito menor. É claro que essa madeira aqui não serve para luteria, ela não serve para fazer um tampo de violino e talvez um pedaço dessa madeira sirva para fazer alguma alma. Mas a perda, nesse caso aqui, não foi a mesma perda de uma madeira cortada por split. Eu tenho aqui um outro caso de um tampo de violino que
provavelmente foi passado por um split em algum momento da sua separação, do seu porcionamento, do seu fracionamento. E nós podemos ver que, embora todos os anéis de crescimento e os veios sejam bastante regulares, quando a gente olha ele de lado, a gente vê que há uma certa inclinação. Os anéis aqui oblíquos acusam que essa madeira não é de altíssima qualidade, exatamente porque se deu uma maior preferência para o aproveitamento dos pedaços com um viés financeiro, mais do que, sobretudo, uma qualidade de um tampo cortado apenas por split. E com isso vocês conseguem ter uma ideia de por que se corta o abeto, principalmente utilizando o split. Então são duas as finalidades. A primeira é porque você tem um ganho quando você utiliza, por exemplo, machado e cunha, porque você consegue quebrar os troncos mais rapidamente, apenas utilizando a força humana e não serras e grandes equipamentos, e que tem uma perda de serragem muito maior. Por outro lado, quando consideramos matéria-prima para a loteria, nós temos então uma maior resistência com o mesmo peso para aquele mesmo volume. É isso, meus amigos. Se vocês acharam isso muito interessante, inscreva-se no meu canal e aguarde vídeos instrutivos como esse. Deixo a todos um abraço, até o próximo vídeo.